Você tem reclamado do pão do céu? Pão do céu? O que é isso, Marcelo? Eu vou contar uma história para vocês hoje que está aqui, está retratada aqui na Bíblia. Uma história muito interessante que se aplica muito à nossa vida. Eu mesmo já fiz muito isso, de vez em quando até faço, mas assim, na questão de reclamar, de ser um reclamão, um murmurador, né? E eu vou mostrar para vocês hoje aqui, vou ler com vocês um texto aqui que tá mostrando lá no livro de Números o que aconteceu com o povo de Israel, né, com relação a essa questão de murmuração, né? Vamos contextualizar aqui uma coisa, né? O povo de Israel foi escravizado durante 430 anos pelo Egito, né? Eles ficaram sendo escravos. Aí Deus levantou um profeta, o povo orava para Deus, né, agoniado, pedindo para libertá-los daquela escravidão, porque eles eram judiados lá, né, chicoteavam tal. Os egípcios faziam eles trabalharem muito lá. E aí Deus levantou Moisés, e Moisés falou: Moisés, você vai lá e vai libertar meu povo da escravidão. Então, aí teve aquele contexto das 10 pragas, vocês já viram filme sobre isso, aí vocês já viram filme sobre a Páscoa também, vocês já viram, conhece a história da Páscoa, a gente já até falou aqui. O que é a Páscoa? A Páscoa quer dizer passagem, né? A última praga foi a morte de todos os primogênitos do Egito, né? Que quando eles morreram, aí o faraó falou: não, vai embora daqui, vai embora, some daqui, né? E aí então o povo foi, aí Moisés chega no Mar Vermelho, ele abre o Mar Vermelho para o povo atravessar a pé seco o mar. Enfim, libertou, sai Moisés com todo aquele povo lá atrás dele. A Bíblia fala que eram mais de 600 mil homens, né? Devia ser 1 milhão e pouco de pessoas atravessando ali, andando para o deserto e tal. Bom, aí eles chegam no deserto e vê bem, eles saíram com tudo assim. Pô, Deus já fala, vocês vão comer a Páscoa já vestido com a roupa que vocês vão embora, e já agora que morreu o primogênito, o faraó vai liberar, vocês vão embora. Só que eles saíram daqui, uma curiosidade, né? Eles saíram muito ricos. Você imagina que os caras ficaram escravos durante 430 anos. O escravo não tem nada, tem o que comer lá e não sei aonde que eles dormiam, as acomodações lá. Mas saíram de lá muito ricos, porque o povo dava coisas para joias e roupas e tal. E davam tudo para eles, para ele falar: vai embora, não quero ver vocês aqui. Porque toda a casa dos egípcios morreu pelo menos uma pessoa lá, o primogênito, né? Enfim, fecha parênteses, só com uma curiosidade aí, né? Então, o povo chega no deserto. O que o povo chega no deserto? Aquele povo enorme lá, bom, vamos acampar aqui, vamos ficar aqui e tal. Deus estava presente. O povo falou: bom, é agora, até Moisés, para onde vamos? Vamos para cá, vamos para lá, vamos pra... Então Deus aparecia para ele, olha que coisa de louco, né? Deus aparecia para eles durante o dia numa coluna de nuvem. E à noite aparecia numa coluna de fogo. Olha que coisa incrível. Oh, Deus, será que Deus existe? O cara botava a cabeça para fora da tenda dele e via lá a coluna de nuvem. Aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo direcionava o povo para onde Deus queria que eles fossem. Incrível, né? Incrível isso. Então, estavam lá no deserto, tinham a presença de Deus na coluna de nuvem, na coluna de fogo, e tinha um alimento. Que alimento, cara? Como é que pô, e alimento? Como é que eles iam comer o que no deserto não tinha nada? Deus, no orvalho, à noite, caía o maná. Maná era o pão do céu, o pão que caiu do céu. Aquele maná deviam ser flocos de alguma coisa que o pessoal colhia aquilo, eles colhiam aquilo
A Bíblia fala que aquilo era como semente de coentro com mais alguma coisa e que tinha um gosto de bolos de azeite. Devia ser uma coisa gostosa, embora eu sou meio suspeito para falar de coentro, embora a folha do coentro eu não consigo comer, eu não gosto daquele gosto. Mas já me disseram que a semente de coentro tem outro gosto. Eu nunca provei. E quando falo em coentro, eu saio fora. E eu gosto de cozinhar, mas nunca usei esse tempero aí. Mas diz que a semente do coentro tem outro gosto. Qualquer dia eu vou até experimentar isso. Mas bolo de azeite, você fica imaginando aquele azeite puro, você molhando um pãozinho com salzinho, comendo. Nossa, eu vi um filme no outro dia, o cara, ele era um chefe de cozinha que foi num lugar e aí a pessoa serviu uma salada para ele lá e um pratinho com azeite. Ele molhou o pão, comeu. O cara ficou apaixonado e abriu um restaurante naquela cidade lá só de comer aquele azeite. Bom, fecha parênteses. Não sei se vocês estão com fome já. Bom, mas enfim, era isso aí. Era um maná. Aí, o que aconteceu? Por que a gente está falando em reclamar aqui? Porque o povo murmurava. Eu vou ler essa passagem para vocês, está em Números 11, versículos de 1 a 9. Diz assim, ó. Então o povo começou a se queixar, falando o que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor ouviu sua ira, se acendeu. E o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. O maná era como semente do coentro com aparência de uma resina. O povo espalhava-se e o colhia. Depois de triturá-lo em moinhos, de amassá-lo num pilão, cozinhavam em panelas e fazia bolos com ele. Seu sabor era como de azeite fresco. Nossa! Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. Então, olha só, os caras eram escravos, vê bem, os caras eram escravos, foram libertos, saíram de lá com muitas riquezas, tinham a presença de Deus ali, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, tinha o maná. Hoje a gente preza por comidas mais, como eu vou falar, mais naturais, né? Muita coisa industrializada, então mais coisa proteica, a gente come suplementos, né? Suplementos alimentares e tal. Naquela época esse maná devia ter tudo, devia ter, além de ter um sabor que devia ser bom, tinha tudo de proteína, tinha tudo para a pessoa comer e não ficar obeso, não ficar com gordura no sangue. Devia ser um negócio altamente proteico, assim, que dava sustentação para você e fazia bem para a sua saúde. Vê bem, vê bem. E o povo murmurava, e o povo reclamava. Aí Deus falou assim: pô, mas caramba, eu acabei de tirar os caras lá daquela escravidão, estão reclamando. Aí Deus mandou fogo para comer, para queimar ali na beirada, na extremidade do acampamento. Aí Moisés intercedeu: Senhor, para com isso, tal, por favor. Aí Deus ouviu Moisés e suspendeu aquele castigo lá. Então, gente, olha só o que acontece, né? Vamos falar aqui, em primeiro lugar, né? Murmuração e juízo. Reclamar daquela questão ali, aquela reclamação, era esquecer o que Deus tinha feito por eles.
mas a intercessão de Moisés gerou misericórdia. Então, quando a gente. Vamos sempre analisar a nossa vida. Sempre que a gente reclama de alguma coisa, né? A gente. Você clamou a Deus. Reclamar é você clamar várias vezes por uma coisa. Às vezes Deus te colocou num lugar, Deus te deu alguma coisa. Você está numa situação que foi Deus que colocou você ali. Nunca se esqueça disso. E quando você reclama, você está falando assim: não, eu não ligo para a soberania de Deus. Ele me colocou aqui, mas ele tem que me tirar. Ele é soberano. Ele vai fazer aquilo segundo a vontade dele, não a sua. Então, cuidado com uma murmuração. Às vezes a gente está num lugar, tudo bem, não estou dizendo que você não possa ficar triste, ou que você não possa ficar chateado com determinadas situações, né? Mas sempre pensa que Deus proporcionou isso para você. E às vezes, não é, eu já contei para vocês aqui um testemunho. Eu perdi quase tudo, só não perdi meus imóveis, mas eu não tinha dinheiro para comer aqui em casa, para pagar as contas. Vou reclamar? Eu sabia que Deus tinha feito isso. Deus não é culpado de nada, mas ele era responsável. Por quê? Porque ele queria me mostrar alguma coisa. E me mostrou. E me mostrou. E tem me mostrado coisas. Então, toda vez que eu penso em reclamar ou de murmurar, eu, eu penso na soberania de Deus. A vida cristã, a vida, a gente vai vivendo a vida e muitas vezes a gente se esquece de determinadas coisas. Falei para vocês também, passei por um problema na vista, nas vistas. Eu fiquei cerca de 30 dias sem poder enxergar, tive que operar, escolher a retina, fiz uma catarata que não deu certo, enfim, fiquei sem enxergar durante um tempo. E esse tempo que eu não enxerguei, eu vi muitas coisas que estavam acontecendo comigo. E dentre uma dessas coisas era a murmuração. Eu estava um cara que só murmurava, só reclamava. Às vezes não para os outros, não para minha mulher, não para os meus filhos, mas para Deus mesmo, para mim mesmo, sabe? Sabe aquele lip hard que antigamente, na minha época, tinha? Ele falava, ó, oh, vida, ó, azar. Eu estava meio que assim. E Deus me fez enxergar, falou, cara, está aqui, ó. Por que que você está murmurando tanto? Eu sou soberano, eu cuido de você. Fica sossegado. Enquanto você não cumprir o meu propósito aonde você está, você vai continuar lá. Você vai continuar assim. Pronto. Então, gente, cuidado com a murmuração, porque da murmuração, para aqui, ó, veio o juízo. Deus colocou fogo lá no acampamento. Mas, lembra do intercessor que era Moisés, ele intercedeu. A gente tem um intercessor. Quem é o intercessor? É Cristo. Às vezes você precisa de um intercessor. Às vezes tua cabeça está tão embaralhada, você está tão perturbado com determinadas coisas que você não consegue orar, não consegue falar, você só consegue ficar em silêncio. Peça para um amigo seu, para aquele seu amigo, para aquele seu irmão, interceder por você. Cara, moça, minha amiga, meu amigo, ora por mim, porque eu nem consigo orar, tamanha é a minha angústia, a minha agonia. Ora por mim, por essa razão. Estou passando por isso, aquilo, aquele outro. Peça para Deus me iluminar o caminho. Peça para Deus me tirar dessa situação ou me mostrar uma porta de saída. Arruma um intercessor. A gente tem um intercessor que é Cristo. Às vezes você não consegue falar com ele. Peça para um amigo seu orar, uma amiga sua orar. Aí aqui, né? Desejo. O que aconteceu logo depois? O desejo carnal e a ingratidão, né? Que está aqui no versículo 4 ou 6. E às vezes, olha só, né? Lá tinha estrangeiros junto com. Quando o povo saiu, alguns nômades se encontraram com o povo judeu e caminharam junto. E esses nômades começaram a fazer a cabeça dos caras. Pô, ô, meu, a gente comia uma comida melhor, a gente não sei o quê. Aí o que que aconteceu aqui? Os caras começaram a se lembrar lá dos pepinos, dos melões. Então, o coração do povo
estava preso à escravidão. Eles estavam, em vez de eles pensarem, puxa, que legal, estamos livres. Não, estavam pensando nos melões, nos pepinos, nos alho poró que eles comiam lá. Então, o mundo parece sempre mais atraente do que a vida cristã. Às vezes pode até ser mais atraente mesmo, mas toma cuidado com isso. Toma cuidado com quem você anda. A Bíblia diz para a gente não amar o mundo, né? Olha, vê bem, não é para você sair. O próprio Jesus fala assim, falando para o Pai, né, para Deus, não quero que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O que quer dizer isso? Nós, cristãos, vivemos no mundo. A gente vive. E a Bíblia diz para a gente ser sal e luz. Para que serve o sal? Para salgar a comida também. Mas antigamente, para que servia o sal? Para preservar. Antigamente não tinha geladeira. Então você pegava um alimento, salgava ele para preservar ele, para ele não entrar em putrefação. E a luz, para que serve? A luz serve para dar direção. Então você que é um cristão, você deve ser sal e luz no mundo, né? Por que sal? Para você preservar. Quando você chega, as pessoas percebem em você alguma diferença, né? Pô, se é aquele cara que fala muita bobagem, que conta piada suja, que só vem mostrar coisas indecentes para você, quando você chega, aquela pessoa, se tiver educação e respeito, ele vai falar, pô, não vou fazer isso agora na frente dele, né? E às vezes você está no meio de um turbilhão, a pessoa está lá enrolada na vida, ou aquele cara, eu confio nele, pode ser que ele possa me dar um conselho, pode ser que ele me dê uma luz para esse problema que eu estou passando aqui. Então você é sal e luz. Então, mas se você só convive com pessoas do mundo, e não vai numa igreja, não vai num encontro bíblico, não vai num estudo bíblico, você começa a meio que se esquecer disso aí, começa a misturar as coisas, e aí você cai nesse problema aqui, né? Você começa a dar mais valor para aquilo e se esquecer daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Deus já faz na sua vida. Aí você começa a reclamar do pão do céu, você começa a ser um reclamão, um murmurador, né? E aí você começa a fazer o quê? Né? Que nem ele fala aqui, ó, os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Né? Quem nos dará carne para comer? E se você continuar lendo aqui no contexto, um dia Deus falou: ah, vocês querem carne? Deus mandou uma revoada de codorna. Os caras comeram até se fartar e passar mal, entendeu? Então, começaram a desprezar o maná, que era aquela comida saudável, aquela comida que deveria ser gostosa, nutritiva, sobretudo nutritiva, que sustentava o pessoal. E aí eles começaram a reclamar. Então, era o seguinte, o maná, eu já coloquei para vocês, né? Ele era um pão que caía do céu. Cada pessoa, cada família deveria colher. Aqui tem um outro ensinamento, né? Eles deveriam comer somente aquilo, deveriam colher somente aquilo que eles iriam comer, né? Agora, tinha gente que falava assim: não vou pegar mais, porque vai que amanhã não caia o maná. E o que, que acontecia com aquilo que eles colhiam a mais? Apodrecia, cheirava mal, criava bicho. Olha que coisa interessante. E isso também era o quê? Era uma tratativa, Deus estava mostrando a questão da fé, da confiança. Vocês têm que confiar em mim, que eu vou prover todos os dias. Quando que acabou de cair o maná? Quando eles entraram na terra prometida. Então Deus alimentou eles durante 40 anos no deserto. Aí o cara falava assim: não, vai que Deus esqueça, vai que Deus esteja ocupado e não forneça o maná, eu vou pegar para eu ter o que comer amanhã. Não, apodrecia e dava bicho, porque no dia seguinte caía o maná fresquinho de novo.
Interessante isso aí, né? Então, o pão, o maná, era um alimento sobrenatural, em todos os sentidos sobrenatural, porque vinha de Deus, não era uma coisa que brotava da terra, caía do céu, por isso que chamava pão do céu, e o povo desprezou aquilo lá, né? Impressionante, né? Impressionante. Então, o que que a gente pode aplicar de tudo isso? Você viu o contexto? Olha só que loucura. Escravos, livres, alimentados, escravos e pobres, né? E sofrendo dores, porque eles eram chicoteados, eram maltratados, livres, ricos, com a presença de Deus e com o maná, a alimentação, a provisão de Deus, não só a presença de Deus, mas a provisão. E aqui sofrimento, e aqui liberdade. E o pessoal reclamava, o pessoal murmurava, né? Pensa na sua vida. Como que você está hoje? Você está murmurando? Você está reclamando? E para onde aponta o maná, esse desprezo do maná, né? Então aqui, olha, vamos falar algumas aplicações aqui. Murmurar é desprezar a soberania de Deus. Ah, mas eu estou vivendo num país. Olha onde Deus me pôs para morar. Nesse país que está em crise, um país miserável, com gente corrupta, roubando, e eu aqui e tal. Gente, Deus te pôs aqui. Você acha que ele dormiu? Você acha que ele não está no controle? Você acha que ele não está vendo tudo o que está acontecendo? Ele é soberano. Então, quando você murmura, quando você reclama, é lógico que você está numa roda de amigos, você está numa conversa, você está descontente com alguma coisa, escuta, você também não é um robô. Você tem o direito de colocar a sua opinião, mas não de ficar desesperado, não de achar que tudo, né, pô, vai, não, não, Deus está soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está vendo tudo isso que está acontecendo, não só na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua vida. Então, não murmure, não reclame. Outra coisa, né, é cuidado com a interferência do mundo, né? Aquilo que a gente acabou de falar agora. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com o que você, às vezes, a gente percebe certa tendência na TV aberta, que a TV aberta hoje em dia, antigamente você via um noticiário, pô, te informava. Hoje já está difícil. Hoje as pessoas querem formar sua cabeça. Não te informar do que está acontecendo, mas sim formar a tua opinião. Então toma cuidado com isso. Procura outras coisas, né? Não se deixa levar você tem informação suficiente, que é a palavra de Deus, para saber aquilo que é bom, para aquilo que é correto, para saber aquilo que é justo. Você tem a palavra de Deus. Agora, cuidado com as informações que vêm para você. Hoje tem muita fake news também, mas toma cuidado onde você vai colher informações para formar uma opinião que muitas vezes pode ser contrária à que está aqui, contrária ao que está aqui na Bíblia. Então, cuidado com as interferências do mundo, né? A gente não deve amar o mundo. E não deve também, aquilo que eu falei, só andar com gente do mundo. Você tem que andar com gente que acredita na mesma coisa que você. Não só isso. Ah, não, agora então eu vou viver enclausurado. Eu vou para um, como é que chama? Um mosteiro, um convento, sei lá. Vou viver só dentro, não vou tratar com pessoas do mundo, nem vou conversar com ninguém. Não, não é isso. A gente acabei de falar aqui, você tem que ser sal e luz também. Você tem que colocar a sua opinião para que as pessoas possam conhecer a Cristo e avaliar se a vida delas está de acordo com a retidão, está de acordo com a justiça, ou está de acordo com coisas erradas. Você concorda com coisas erradas. Então, por isso que você deve ser sal e luz. E o maná aponta para Jesus. Olha o que ele fala aí já lá, isso aqui é no Velho Testamento. Olha o que ele fala lá em João, capítulo 6, versículos 31 a 35. Olha que legal que ele fala aqui, ó. Jesus está falando, tá?
Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu, isso aqui os judeus estavam falando, nossos pais comeram maná do deserto. Aí Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai Deus, né? É quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aí os judeus disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha que coisa incrível! Jesus, ele é o próprio pão do céu que nos alimenta espiritualmente, né? Que nos sustenta espiritualmente. O nosso corpo, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, que fala assim: o nosso ser é composto de quê? Corpo, alma e espírito. O corpo está ligado ao corpo, estou cansado, estou machucado, estou doente, né? Estou ferido. A alma está ligada aos nossos sentimentos. Estou alegre, estou triste, estou irado, estou bravo, estou zangado, estou chateado. E o espírito? Quem? É Deus. É Deus. Então, o corpo, a alma e o espírito, como é que se alimenta cada um deles? O corpo se alimenta com comida, que Deus provê o pão de cada dia. Né? Não tem uma oração, a oração do Pai Nosso, dá-nos o pão, obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. É Deus que provê isso para você. Né? E quem que te alimenta espiritualmente? É a palavra de Deus. É o Espírito Santo que habita no seu coração. Ele que está te alimentando. Jesus, você vai conhecendo a palavra de Deus aqui. Então, assim como o povo rejeitou o maná lá no deserto, quantas pessoas rejeitaram a Cristo? Eu já ouvi muito, já comentei com vocês aqui, já ouvi muita rejeição. Já fui chamado de ignorante, de burro, porque eu creio num Deus todo-poderoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então o mundo rejeita, né? E outra, a intercessão é uma coisa que é aplicável na nossa vida. Falei para vocês, né? Quando você está passando por uma coisa ruim, Cristo é o nosso intercessor. Ele intercede por nós junto ao Pai. Mas você pode ter um amigo, uma amiga que pode orar por você para você sair de uma crise, para você sair de uma situação em desespero, né? E lembre-se sempre disso, que Cristo é o nosso maior intercessor. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha para falar para vocês, que eu queria compartilhar com vocês é isso, né? Cuidado com murmurações, porque vem juízo. Você despreza a soberania de Deus. Use sempre Jesus Cristo como seu intercessor e se alimente desse pão do céu, que é o nosso Jesus, que é representado hoje, aquilo que significava o maná naquela época, né? Tá bom, gente? Então, é no nome de nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que eu oro para que vocês possam fazer uso de Jesus Cristo e entregar suas vidas para Ele. Tá bom? Amém, Senhor.